Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha aqui pelo YouTube o nosso canal Boa Notícia. E através desse canal, a nossa meditação diária sobre a Palavra de Deus. Nestes últimos dias do ano litúrgico, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas no capítulo 21. E nesse capítulo nós estamos lendo uma parte que aqueles que estudam a Sagrada Escritura chamam de um pequeno apocalipse. Apocalipse é uma palavra que a gente às vezes não entende muito bem, não é? Porque quando a gente diz, aquela é uma situação apocalíptica, parece que a gente está querendo dizer que apocalipse tem a ver com terror, tem a ver com destruição, essas coisas. Mas, no fundo, quando a gente diz que uma coisa é apocalíptica, a gente deveria estar dizendo que é uma coisa revelativa. Porque a palavra apocalipse significa uma revelação. É tirar os véus que estão cobrindo alguma coisa para que a gente enxergue melhor aquilo que estava encoberto. Isso é que significa apocalipse. E é claro que no tempo de Lucas, no tempo de Jesus, eles usavam imagens que as pessoas estavam entendendo muito bem. A Sagrada Escritura não era uma coisa que foi escrita para as pessoas não entenderem. A Sagrada Escritura fala uma linguagem que as pessoas entendem, usando as imagens do dia a dia. Se eu hoje digo que eu pedi a um amigo para me quebrar um galho, todas as pessoas sabem que eu estou dizendo que eu pedi ao meu amigo para me resolver um problema e não para ele ir em uma árvore e quebrar o galho de uma árvore e trazer para mim. Não é isso. É uma linguagem simbólica. Quando eu digo que alguém estava armado até os dentes, eu não estou dizendo que as pessoas tinham uma pistola debaixo do dente e disparavam. Se alguém não conhece bem o contexto e a linguagem de um determinado período, pode ser que daqui a 300 anos alguém leia um texto sobre hoje e quando viu que está escrito que eles estavam armados até os dentes, podem pensar e começar a imaginar que no nosso tempo tem gente que usa armas dentro do dente, ou pode depois interpretar mal ou quebrar um galho, como dizendo que eles resolviam as questões naquele tempo ainda indo com um pedaço de pau, e não é bem isso. Então a gente tem que entender o contexto e o texto no qual uma passagem da Escritura é produzido. Então isso significa dizer que quem lia o Evangelho de Lucas estava entendendo muito bem as palavras de Jesus nessa parte que é chamada de apocalíptica. Eles entendiam a mensagem. Qual era a mensagem? Que através dessa linguagem de falar de terremotos, de guerras, de sinais no céu, etc., Jesus estava falando de coisas novas acontecendo. Jesus estava falando de situações que, apesar das dificuldades, eram portadoras de esperança. E por isso Jesus usa até a bela imagem hoje no Evangelho, no capítulo 21 de Lucas, desta figueira ou de qualquer árvore que começa a germolhar. E então as pessoas entendem que o broto, quando uma árvore começa a brotar, é sinal de que tem tempo novo chegando. E é isso que Jesus quer nos fazer entender. E Jesus diz aos seus discípulos, olha, entendam que o reino de Deus está vizinho. Vizinho significa aquilo que está junto. Então, junto com toda essa situação que vocês estão vendo, que é de dificuldade, de dor, disso, daquilo outro, o reino de Deus está presente. Estas palavras do capítulo 21 de Lucas são palavras que antecedem a morte de Jesus, a sua paixão e, consequentemente, a sua ressurreição. Às vezes nós temos a tentação de pensar que a Páscoa de Jesus seja só a sua ressurreição. Não vemos que também a sua morte é Páscoa, porque Deus não o abandonou. Que aquela hora da sua dificuldade era o reino de Deus também presente na dificuldade. O reino de Deus não está presente só quando tudo aparece bem aos nossos olhos. Quando a gente pensa que às vezes tudo está dando mal, pensando que está abandonado, muito pelo contrário, Deus está ali sofrendo com a gente, Deus está ao nosso lado. Pode ser que nos dias de hoje também nós tenhamos a tentação de pensar que estamos abandonados por Deus. E não é assim. Deus está do nosso lado. Olha a beleza que a liturgia da igreja nos ensina, por exemplo. Quando nós celebramos a Páscoa, nós a celebramos no chamado Tríduo Pascal.
São 3 dias para celebrar uma mesma festa, o que significa dizer que é Páscoa na paixão de Cristo, é Páscoa na morte de Cristo, é Páscoa quando Cristo está sepultado e é Páscoa quando Cristo ressuscita. Porque mesmo aquilo que nós diante dos olhos não estamos vendo, quando Cristo estava sepultado, parecia a sua derrota, a gente diz, ele desceu à mansão dos mortos, ele foi recuperar a humanidade anterior à sua encarnação. Portanto, a passagem do Evangelho de hoje é um convite a ler o reino de Deus presente, vizinho, mesmo nas adversidades, mesmo nas coisas mais difíceis. Hoje peçamos a Jesus essa graça de ver que novos céus e nova terra estão surgindo. Jesus hoje nos sugere, não é que o céu e a terra vão passar, mas a sua palavra não. Ele já tinha dito aos que estavam maravilhados com o templo de Jerusalém, com toda a sua beleza, ele disse, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, aquilo que é a construção humana vai passar. Mas hoje dizendo que o céu e a terra também passarão, até diz que até aquela que é a criação de Deus, ela será transformada e que vai surgir novos céus, nova terra. E Jesus diz, mas a minha palavra não passará. Onde nós podemos encontrar essa palavra de Jesus que não passa? Nos Evangelhos, na Sagrada Escritura. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Portanto, se nós queremos estar em contato com a palavra de Jesus que não passa, é bom nos avizinhar da Sagrada Escritura. Que tal você desenvolver um hábito, uma atitude, um costume de carregar com você, quem sabe, um pequeno livrinho do Evangelho? Para de vez em quando você ler uma pequena palavra de Jesus que você encontra no Evangelho. Ter o costume de se avizinhar da palavra de Jesus e deixar que a palavra de Jesus entre dentro do seu coração. Porque estas são palavras que não passam, são palavras que perduram. E eu quero que venha sobre você essa palavra de Jesus. Essa palavra de Jesus que é boa notícia, que é Evangelho. Quando eu dizia que essa pequena parte do Evangelho de Lucas é chamado de pequeno Apocalipse, então a gente tem que entender que, biblicamente falando, o Apocalipse é Evangelho. O Apocalipse significa também trazer uma boa notícia. A boa notícia de que nós não somos abandonados por Deus, a boa notícia de que Deus nos acompanha, de que Deus está do nosso lado, que Ele não nos deixa sozinhos. Seu reino é vizinho a cada um e a cada um de nós, é bem próximo de nós. E o reino de Deus é Cristo Jesus. Cristo não nos abandona, Ele continua conosco. Venha sobre ti a bênção de Deus através de Cristo, seu Filho. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que acompanhou esse nosso vídeo aqui no canal Boa Notícia, muito obrigado. Curta esse vídeo, divulgue esse vídeo, faça essa mensagem também chegar a outras pessoas. Você está inscrito no nosso canal, muito obrigado por ter se inscrito. Você pode também convidar outra pessoa a se inscrever neste canal. É uma alegria.